Olá, pessoal! Vamos entrando aí para nossa live. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo aí nesse final de dia sobre a advocacia. Olá, olha aí o Luiz, Dr. Dixon. Rê, oi Rê, que legal você aqui, amiga, tudo bem? Que legal. Vamos entrando, compartilha aí com seus amigos, quem tem interesse nesse assunto, que é muito legal a gente a partir da nossa experiência aí compartilhar com as pessoas que têm dúvida de qual área escolher, o que fazer, que se sentem aí um pouco perdidas nesse início. Logo volta as nossas aulas, hein, Luiz? Vamos sair aí dessa quarentena em breve, se Deus quiser, né? Alegria tê-los aqui. Deixa eu marcar aqui o tempo, né? Pra gente não perder aqui o horário da live, ficar sem encerrar. Mas é bem legal. E assim, a título de já esclarecendo, eu fiz uma enquete aqui no meu perfil no final de semana e assim, perguntei alguns temas para as lives, então a gente já tem bastante assunto, né, para poder aí estar fazendo com vocês essas lives para a gente aprofundar e responder também aos questionamentos que me foram feitos. Eu também não aguento mais, viu, Luiz? Eu confesso que, olha, tá difícil. Já tô tendo que trabalhar porque tá tendo algumas audiências virtuais, né? Então, alguns dias aí a gente já tá trabalhando, mas faz parte, né? É bom também, a gente sente falta. E de dar aula também, viu? Tô com saudade da minha turma aí. Que foi interrompida por essa quarentena. Bom, vamos lá, já são 18h03. Peço aí que você avise os seus amigos, manda aí a setinha, compartilha essa live, depois ela fica gravada aí no IGTV, eu acredito. Infelizmente a última que eu fiz eu não consegui gravar, deu um problema, mas eu acho que essa vai dar certo. Bom, uma das perguntas dos questionamentos que eu fiz, olha, qual é o assunto para a live? E uma das sugestões dos seguidores foi como escolher a área de atuação na advocacia. E aí, pessoal, eu separei aqui para vocês alguns assuntos que eu penso que é importante, porque primeiro a gente tem que olhar, enquanto a gente está na faculdade, tem faculdades que tem aquele estágio, porque o estágio ele é obrigatório por determinação do MEC. Porém, tem faculdades que tem convênios com a justiça e aí o aluno pode ir lá fazer o estágio no juizado especial ou na própria faculdade, faz atendimentos, mas sabemos também que tem universidades que não tem esse estágio de atendimentos. Então é feito um estágio. Algumas são virtuais, ou seja, o aluno recebe ali um assunto como se fosse uma questão de segunda fase de OAB e ele elabora a peça e o professor, que é o orientador do estágio, faz essa correção. Então, durante a faculdade, alguma das universidades não tem essa possibilidade do contato, do atendimento com o cliente e aí o aluno sai ali com essa deficiência. Outras, porém, existe esse atendimento. Aí, agora pensando na área de atuação. Então, eu terminei a faculdade, colei grau, peguei a minha carteira de OAB, o que eu vou fazer? Então, veja, é uma decisão muito complexa para quem está começando na advocacia. Eu digo que nós temos 2 caminhos a seguir, ou melhor, 3 caminhos. O concurso público, que eu acho que a grande maioria de nós, quando sai da faculdade, a gente tem
essa ideia de fazer concurso, de tentar aí uma estabilidade e continuar no cargo público, mas existe também aquelas pessoas que querem advogar, né? Então, a ideia para quem pretende fazer o concurso, ela vai também por um período de 3 anos, e aí eu tô falando do que eu conheço com mais rigor, que é da magistratura, vai ter que advogar por 3 anos para ter essa experiência, mas ela tá advogando ali já com foco de concurso. Agora, o aluno e o profissional que já está no mercado com OAB e que ele quer advogar, ele tem 2 caminhos. Ele vai montar a sua banca própria, e aí depois nós vamos esmiuçar essa banca própria, ou ele também tem a possibilidade de trabalhar como advogado em um escritório, como associado ou como CLT. Então vai depender aí, a grande maioria hoje acaba contratando advogados associados, né? E veja, vou pegar primeiro o lado de advocacia associativa. Então você tem ali um escritório que já tem a sua carteira de clientes, já tem a atuação no mercado, e você vai ser inserido nessa banca jurídica, aonde você vai poder ali escolher a sua área, ou você foi admitido para uma determinada área, tá? Então vamos imaginar aqui, vou falar da área trabalhista. Então você foi admitido como associado para advogar na área trabalhista. Bom, dentro desse escritório, você tem ao seu serviço a sua área trabalhista, mas você está convivendo com colegas que fazem a área de família, às vezes fazem a área tributária, a área de criminal, direito penal, às vezes também faz a questão previdenciária. Então você está ali sempre trocando figurinha com os colegas e está ouvindo como funcionam as outras áreas. Mas também tem a possibilidade de você se inserir num escritório que só faça trabalhista, por exemplo. Aí você não tem essa amplitude das outras áreas, né? Então, quando você vai tomar essa decisão de ser um advogado associado, primeira coisa que você tem que pensar, então, se você vai querer estar no escritório para verificar todas as áreas, ou se você quer focar numa área específica, né? Eu já tive alunos, por exemplo, que falou: professor, eu quero trabalhar somente com direito tributário. Então, ele escolheu mudar de São José dos Campos, ir para Campinas e procurar uma banca na área que ele pretendia ali adquirir um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais técnico e especializado, né? Então, tudo você tem que planejar. Terminou a faculdade com essa dúvida, você vai perder muito tempo aí para você ingressar na advocacia. Então, o ideal é que durante a faculdade a gente já faça essa escolha, a gente já comece a aprofundar no entendimento daquela matéria escolhida, né? Então, tudo a gente tem que fazer já um planejamento. Bom, uma área, você está lá trabalhando como associado. Qual a vantagem? A vantagem é que você já tem uma estrutura, você vai ter um responsável que vai lhe ensinar. Tem muitos escritórios que treinam a pessoa, então essa pessoa vai participar de várias audiências, vai ser supervisionada, ela tem ali um padrão de inicial, de contestação, de recursos. Geralmente esses escritórios têm uma controladoria jurídica, então você não corre riscos de perder prazo. Boa noite, Oswaldo, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigada pela participação aqui na live. Obrigada quem está entrando, Felipe, muito obrigada, Jurídico do Vale, doutora Érica. Então, assim, você já tem uma estrutura e você não corre o risco de perder prazo, enfim, de não saber o que fazer com o processo do cliente. Então, essa é a facilidade de você ser advogado associado no início de carreira. As desvantagens é que você está trabalhando numa banca onde você não está fazendo e desenvolvendo a sua marca pessoal,
né? Então você pode ali ficar alguns anos, e quando você sair dessa banca jurídica, você vai ter que começar o seu escritório do zero, em que pese você tenha o seu conhecimento técnico que foi adquirido ao longo do tempo. Então hoje é esse sopesar que você precisa fazer para saber se você quer ingressar num escritório de advocacia como associado ou se você vai já montar o seu escritório. E agora eu vou falar assim da minha experiência. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha essa ideia de advogar. Confesso que no início eu fiquei alguns anos, então eu fiz, depois até vou falar da especialização, fiz a especialização, depois eu fiquei acho que uns 2, 3 anos fazendo prova de concurso, mas aí eu cheguei numa pegada que eu falei, eu não sei se é pra mim, eu acho que eu quero advogar mesmo para que eu possa adquirir mais conhecimento técnico, e foi o que eu busquei. Então, quando eu comecei a advocacia sem ter essa divisão entre prova e advogar, aí eu falei, puxa, eu gosto de advogar, eu realmente nasci para isso, eu gosto dessa coisa de audiência, de pensar estrategicamente ali, não que isso não se tenha num concurso, mas no concurso você tem ali a sua função, então você, como advogado, você acaba atuando para reclamante, reclamada, enfim, as possibilidades, né, o convívio com o cliente, você pegar a causa logo ali no início, o primeiro contato, então tudo isso foi me envolvendo. E aí, o que acontece, gente? Então, se você optou por montar o seu escritório, aí você tem que já um outro desafio. Então, eu não quero trabalhar como associado, eu quero ter o meu escritório de advocacia. Então, o primeiro desafio hoje que precisa ser pensado, que na minha época nós não tínhamos essa facilidade, mas se você vai ter uma sala, um local fixo, ou se você vai usar um coworking, se você vai ter essa parceria com algum local para você tentar aí diminuir os seus custos financeiros. Porque eu confesso para você que quando você monta o seu escritório e você deixa ali já e começa a trabalhar, a coisa realmente você vai ter que investir um pouco ali no início, porque não é fácil você advogar sozinho, você começar o seu escritório, você vai ter despesas, né? Então tudo isso também tem que ser calculado, o que eu quero, como eu vou fazer. Pessoal, só me digam aí, tá aparecendo agora eu vi ali o tema da live, porque quem vai chegando depois já vai vendo aí. Que legal, tem bastante gente. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pela participação. Muito legal. Espero que seja aí um tema que agregue bastante para vocês. E então você tem que ter esse planejamento financeiro para não ter surpresa, né? E, bom, aí então, primeira decisão, vou advogar, vou montar o meu escritório, primeira decisão, vou ter um local fixo, com despesas fixas, ou eu vou trabalhar home office, né? Tenho esse perfil para home office? Isso também é uma pergunta muito importante, é um autoconhecimento muito importante para você. Porque se você não tem perfil para home office, não adianta você forçar o seu perfil. Você não vai render, você não vai estar satisfeito e ali dali um tempo você vai estar desanimado, né? Então a ideia é sempre esse autoconhecimento para que as decisões possam ser tomadas com uma certeza maior e que façam você alcançar o seu melhor. Depois, eu vou ter sócio ou não vou ter sócio? Essa é uma outra dúvida. E eu vou dar uma dica que eu aprendi a duras penas, pessoal. Quando você pensa em ter uma sociedade, geralmente, qual a ideia que nós temos para buscar um sócio? Nós vamos buscar um amigo, né? Aquela pessoa que a gente se dá bem, aquela pessoa que a gente gosta de conviver com ela. Mas isso não é critério para buscar sócio para um escritório de advocacia, você sabia? Isso não vai dar certo. E vou te dizer por quê.
Porque para que a gente possa ter êxito, ter sucesso, ter uma advocacia que nos garanta uma renda para que você trabalhe, estude, viva dela, você tem que buscar um sócio que tenha características técnicas que você não tem. Por exemplo, se você não gosta de cuidar do financeiro e da administração, então aquela coisa de fazer banco, de cuidar dos boletos que estão vencendo, do que está entrando, de cobrar o cliente, de passar serviço para o estagiário, para a secretária, se você não gosta desse lado mais administrativo e você contrata uma pessoa que também não gosta, quem vai fazer? Aí você não vai ter esse apoio. Então não adianta nada, você é muito seu amigo, muito sua amiga, mas se a pessoa vem para o escritório e ao invés de agregar naquilo que você tem como deficiência, isso não vai te agregar valor na advocacia. E é um erro muito comum, viu? É um erro muito comum, porque nós saímos da faculdade, a ideia a gente quer que os amigos, né? Aquele pessoal que a gente conviveu ali nos últimos anos, estudamos, né? Conseguimos aí a aprovação juntos, então a gente tá naquele êxtase de começar uma nova carreira e às vezes você faz uma escolha e dependendo do que ocorrer no futuro você vai perder essa amizade. Porque se der algum problema, que sociedade às vezes dá problema, aí você acaba aí perdendo uma amizade. Então o ideal para buscar um sócio, a minha dica é: busque alguém que não tenha aquilo que você precisa. Então eu, por exemplo, eu não gosto de fazer petições de prazo. Esse meu sócio é técnico, adora fazer prazo, então vai lá e faz. E eu fico com essa parte de conversar com o cliente, de fazer cobrança do cliente que não pagou, de administrar o escritório, de ver qual é o cliente que está dando lucro ou prejuízo. Então a gente tem que se complementar. Essa é uma dica que eu acho que vocês têm que guardar aí com bastante carinho. Bom, escolhemos o sócio, agora vamos ver que área que a gente vai atuar. Né? Gente, a doutora Érica aí, obrigada, amiga. Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. Que área eu vou atuar? Bom, já escolhi meu sócio. Não adianta eu escolher um sócio que vai atuar na minha área. Se o meu escritório quiser atender outras áreas, outros ramos do direito. Então, se eu faço trabalhista, de repente eu posso pegar alguém que faça previdenciário, que goste da matéria, ou outro que faça direito de família, ou outro que faça direito tributário, enfim, é aí esse planejamento, veja, não tem como iniciar sem planejar, então você vai ter que perder um tempinho, colocar no papel, ver o que você busca com a sua advocacia, para daí você começar, tá? Uma outra coisa aqui que eu também anotei para falar com vocês Luana, eu atuo numa área, eu gosto muito de trabalhista. Eu atuo só no trabalhista ou eu posso fazer trabalhista, penal, civil? Caiu aqui, travou, gente, ou voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque deu um sinal aqui de que tinha dado uma travada. Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo e vendo bem, por favor. Digam aí pra mim como é que tá a transmissão. Estão me vendo? Tá legal? Comentem aí. O som tá ruim, Marcelo? Voltou? Acho que deu uma queda da internet aqui. Bom, então assim, retomando, que área que eu vou atuar? Eu escolho uma ou atuo em duas ou três áreas? Olha, complicada essa decisão. Primeiro, você tem que ver qual a área você gosta, porque essa área que você escolher para atuar, você vai ter que se dedicar muito a ela, você vai ter que ler muito, você vai ter que assistir audiência, você vai ter que se especializar futuramente, você vai ter que buscar ser o melhor, gente, o melhor naquela área que você escolher. Por isso que eu digo que o critério é gostar da área. Mas, Luana, eu nunca advoguei, como eu vou gostar? E eu não escolhi trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu escritório. Bom, se você escolheu assim,
Comece com essa área que você gosta e vá, às vezes, junte uma, duas áreas. Porque, gente, essas placas que a gente vê que o advogado é sozinho e que ele faz tudo, isso não dá certo, não dá certo. Porque não tem como juridicamente saber de todos os detalhes de todas as áreas, entende? Eu digo isso porque eu tenho aqui parceiros, então o melhor caminho, se você quer iniciar escolhendo uma área de atuação, mas você ao mesmo tempo não quer dizer não para as outras áreas, eu sugiro parcerias, nem sempre sócio, de repente você trabalha sozinho, mas você tem um amigo que é especialista na área tributária, então vocês vão fazer parcerias, vão rachar honorários, vão ter aquela lealdade um com o outro, aonde você pode participar das reuniões do cliente dele, ajudar, mas nunca tomar o cliente do seu parceiro. Vocês podem inclusive fazer contratos de parceria para que vocês atuem em áreas distintas, um socorra o outro, né? Eu vou dar a minha experiência. Quando eu comecei na advocacia, eu comecei sozinha na área trabalhista. E confesso para vocês que foi muito difícil, foi muito difícil. Eu comecei, eu não tinha com quem tirar dúvidas, eu não tinha com quem partilhar, então foi assim, eu realmente falo que eu fui uma desbravadora. E esse é o meu perfil como pessoa. Então, por isso, volto a dizer, o autoconhecimento é muito importante. Eu sabia que eu poderia ter muitas dificuldades, mas que se eu me esforçasse eu conseguiria. Às vezes tem gente que nesse meio tempo desiste. Então, por isso que você precisa saber qual é o seu perfil pessoal, para daí você atingir o seu lado profissional no seu limite máximo, tá? Outra coisa, então eu escolhi atuar só na trabalhista. Depois de uns anos, já com uma carteira de clientes, e aí a coisa foi acontecendo, aí vem um divórcio de um cliente que tem empresa, aí vem o filho dele que tá com problema de pensão, aí às vezes você começa a fazer outras áreas, porém não dá para fazer mais. Eu julgo o seguinte, não dá para fazer mais do que duas áreas, porque para você ser bom, entregar um bom trabalho, é impossível você ser bom em diversas atuações. Então a minha outra dica é: faça parcerias caso você queira atuar em diversos segmentos. Agora, qual é o cuidado? Se você fez uma parceria num processo, então esse cliente é seu, trabalhista, e ele está com um problema de família, por exemplo, e você chamou um amigo que faz direito de família. Essa parceria você vai ter que acompanhar, você vai ter que sempre verificar esse processo, se os prazos estão sendo cumpridos, você sempre tem que dar um feedback para o seu cliente, porque não é porque é parceiro que você larga o seu cliente na mão dele. Então vocês dois vão caminhar juntos para que esse cliente saia satisfeito, porque ele veio através de você, tá? Isso então é uma outra dica. Bom, escolhi atuar na trabalhista. O que eu faço agora? Não sei nada, não fiz estágio na faculdade, nunca atendi ninguém. O que eu vou fazer? Vai assistir a audiência. Assista a audiência, avisa o juiz da vara que você é advogado, jovem advogado, que você está ali para assistir às audiências daquela vara naquele dia. Procure assistir a audiência nas diversas varas. Então você pode tirar um dia da sua agenda, por exemplo, para assistir audiências. E aí você vai lá na primeira, na segunda, na terceira, você conhece, você vai vendo as situações vividas naquela audiência, né? E aí aqui o Dr. Wilton colocou: a questão para quem está começando é ter carteira de clientes. Nesse contexto é comum que os mais novos sejam obrigados a ser clínicos. Eu concordo. Mas eu sugiro que, para não perder o cliente, faça-se parceria, doutor, porque o medo é muito grande, porque se eu tento ali fazer 4, 5, 6 áreas,
O risco é alto de deixar um cliente insatisfeito, porque eu não conheço tudo, né? E eu vou dizer aqui uma situação que eu tive uma vez com uma parceria de direito penal. Eu não faço direito penal aqui no escritório. Minha área é trabalhista e civil como segunda base do escritório e foi feita depois, tá? Vou dizer isso para vocês também. E eu tive uma cliente que teve um problema penal. Nunca nem imaginei o que eu tinha que olhar naquele processo. Liguei para minha parceira, passei a situação, fizemos uma reunião com a cliente. Ela deu o preço de honorários, porque eu também não sei, por mais que tenha a tabela da OAB e nós respeitamos a tabela, mas às vezes o mínimo da tabela é muito pouco. Então quem está na área sabe quanto custa aquele serviço, porque a pessoa faz isso corriqueiramente. Então eu liguei para minha parceira, fizemos essa reunião, ela deu o valor dos honorários, fechamos o contrato. Quando ela me falou, ela falou assim: Luana, olha, esse processo penal, ele vai morrer, porque existe uma irregularidade aqui na procuração que foi dada para fazer a inicial. Nunca eu saberia disso, pessoal, nunca. Eu iria ali procurar a defesa da minha cliente, falar, olha, vamos fazer isso, aquilo, testemunha disso, aquilo. Eu nunca iria imaginar que aquele processo morreria porque havia um erro processual no documento de procuração adjudícia. Eu não sabia. Eu não tinha a mínima ideia. Por quê? Porque ela é especialista naquele assunto. Então veja, às vezes eu até brinco, uso essa expressão. O pulo do gato é só quem tá no dia a dia que sabe. Não é verdade? Vocês aí que já atuam. Tem coisa que às vezes você conversa com um colega que faz outra área e você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Então por isso que eu acho que o início ali de aceitar ser o clínico, eu posso ser um clínico ajudante, mas não executor de tudo, porque senão fica inviável, tá? Bom, já falei aqui das audiências, assisti as audiências, então. Se possível, acompanhe os seus colegas em outras áreas, veja como ele faz, converse quando esse seu parceiro for fazer essa audiência criminal, vá com ele, caso você queira aprender, enfim, você tem que ir procurando conhecimento, tá? Então a prática só se aprende na prática, não tem outro caminho, né? Então você só se tornará expert naquela área que você escolheu quando você trabalhar, não tem como. A teoria, ela é muito diferente da prática e nós sabemos disso e sentimos isso na pele diariamente, né? Então veja lá, outra coisa, e especialização, Ana, você indica uma especialização logo de cara, sair da faculdade já devo fazer? Olha, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. A minha experiência, eu penso o seguinte, quando eu olho lá atrás, eu penso que eu não extraí o necessário daquela especialização. Por quê? Em que pese eu já trabalhasse como RH de empresa, já viesse ali de um histórico profissional de contabilidade, quando eu fechava a folha, que eu soubesse horas extras e tudo mais, na advocacia é totalmente diferente. A advocacia é questão processual, ônus da prova, como atender o cliente, como pegar aquela situação e transportá-la para uma petição inicial que seja de fácil entendimento do juiz. Então, assim, quando eu fui para a especialização logo de cara, terminei a faculdade em dezembro, em março eu já estava fazendo a especialização, eu confesso que eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Por quê? Porque eu cheguei numa especialização
onde tinham advogados ali de 10 anos, 15 anos, advogado de sindicatos, gente de São Paulo, e eu cheguei ali nova, jovem advogada, basicamente eu não tinha experiência, eu tinha experiência como preposta nas audiências que eu ia na empresa que eu trabalhava, os advogados que eu já tinha visto como que trabalhavam, mas a prática eu não tinha, então eu tive muita dificuldade, tive que estudar muito na especialização, peguei ótimos professores que me ajudaram e que eu abri, que eu realmente estava com dificuldade processual, porque o direito material trabalhista, a gente entende, você pega uma doutrina, você vai saber o que é hora extra, aviso prévio, enfim. Agora a técnica processual discutida numa especialização de uma forma mais aprofundada, isso eu não tinha. Então eu penso que se eu tivesse atuado na trabalhista ali há 1, 2, 3 anos, quando eu fosse fazer a especialização, processualmente falando, eu estava apta a desfrutar mais daquele conhecimento que eu tive, tá? Então, se for dar uma dica hoje para quem está escolhendo a área, não vá fazer uma especialização logo de cara, a não ser que você já tenha estagiado, que você já tenha vivenciado aquela área para a qual você está buscando a especialização, tá? Uma outra coisa também, que é muito importante, que eu sempre escuto os alunos me dizendo, Luana, mas eu quero escolher qual a área do direito que dá dinheiro. Gente, isso é uma lenda. Tudo dá dinheiro, tudo que você for fazer, tudo. Até se você for vender a bala no semáforo dá dinheiro. Só que você vai ter que ter estratégias diferentes. E na área jurídica isso é muito maior. Então eu vejo assim, hoje quando eu olho, nós temos, sei lá, 6.000 advogados aqui na minha cidade. Um exemplo, eu acho que é isso, algo em torno de 6, 7 mil. Você tem que buscar ser um diferencial na sua área. Você não pode ser mais um, porque se você for mais um, você vai concorrer com 6, 7 mil. Então você tem que entregar um trabalho diferenciado, você tem que dar uma atenção diferenciada, sabe? Você tem que descobrir algo, você tem que transcender conhecimento. Era essa palavra que eu queria. Conhecimento não é suficiente para que você tenha sucesso. Conhecimento a grande maioria tem. Isso é o normal. Normal é ter conhecimento. Você é advogado. O que você tem que ter? Um atendimento de excelência, dar o retorno para o seu cliente, agilizar o quanto antes a demanda, principalmente quem está iniciando que não tem tantos prazos a cumprir, né? Porque é uma dificuldade, depois de certos anos de carreira, confesso que você não vai entrar todo dia e ficar vendo todos os processos todos os dias, porque você não consegue mais. Então é esse o diferencial, até que ajuda você a fazer uma boa carteira de clientes, tá? A atenção, que é algo que está escasso no dia a dia da advocacia, tá? Então tudo dá dinheiro, desde que você faça o que precisa ser feito, mas entregando sempre além daquilo que você prometeu ou entregando antes daquele prazo que você deu, tá? Lógico que processos a gente sabe, Luana, mas eu não posso porque depende isso, a gente sabe do trâmite judicial, da lentidão, mas existem coisas que a gente consegue fazer e que deixa o cliente satisfeito ali para essa atuação. Uma outra coisa aqui também que é imprescindível, pessoal, planejar aonde você quer chegar, né? Então assim, o tempo ele passa muito rápido, né? O dia ele voa. Então se você não tiver um planejamento, olha, eu vou começar a advogar agora, escolhi essa área, vou advogar com um amigo que vai fazer a outra área e eu quero daqui 5 anos estar dessa forma. Eu quero daqui 1 ano receber X reais de honorários, sabe? Porque é isso que também faz a diferença.
Olha, nossa, você quer ganhar quanto de honorários? Sabe que eu nunca pensei, mas eu quero ganhar o suficiente para sobreviver. Tá errado. Quem sobrevive não vive. Então, assim, se você quer só sobreviver, você vai ganhar o mínimo possível e vai estar sempre nessa escassez para sobrevivência. Agora, se você faz um planejamento, se você escolhe, olha, eu quero daqui 10 anos estar com 50 mil de honorários líquidos na minha mão, você vai buscar, você tem um caminho a seguir, você não está ali esperando o que vai acontecer, né? Essa época de pandemia, principalmente, eu tô vendo gente que tá abandonando a advocacia a última que eu conversei, de 8 anos de trabalho. Porque ela falou, Luana, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Poxa, mas você não planejou, isso pode acontecer, tudo bem, foi uma crise que ninguém esperava. Mas você tem que ter esse planejamento, você tem que pensar adiante, porque senão você não consegue avançar no seu caminho profissional, né? E aqui o doutor colocou, doutor Wilton, sugere especificar visão, missão e valores de atuação. Exatamente, porque sem o escritório, o profissional que está por trás, sem esses valores, sem essa visão e missão, ele não vai adiante mesmo, né? E uma das coisas, outro dia eu ouvi uma pessoa falando, a advocacia não é empresa. É sim, a advocacia é empresa, o seu escritório é uma empresa, você tem que tratá-lo dessa forma e você é um empreendedor. Só que um empreendedor não comercial, você não pode sair por aí, você tem os limites éticos a ser observados. Mas na hora de administrar e de planejar, é sim uma empresa. É sim um empreendimento que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter problema, né? E um advogado com problemas, ele não consegue estudar. Ele não consegue desenvolver novas teses, porque isso realmente tira o sono, né? Outra coisa que eu separei aqui também, que eu acho importante a gente falar, é respeitar o seu tempo, né? Então, ainda mais hoje, gente. Hoje, quando a gente olha as redes sociais, as mídias, a gente vê que tudo é perfeito, né? Ninguém posta o imperfeito na rede social. Então, quando você vê que a pessoa, eu tô postando isso, fiz aquela viagem dos sonhos, fiz não sei o que, tudo bem, mas você não sabe como ela chegou naquilo. Então, não adianta você se comparar ao outro, cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai pegar um processo, eu já tive uma situação aqui que um aluno contou, que um amigo dele, acho que no primeiro ano de carreira, pegou uma causa e essa causa rendeu R$1 milhão de honorários de sucumbência. E aí ele pegou e falou assim, já ganhei o que eu queria, porque a minha meta de vida era ter 1 milhão. E aí ele fechou o escritório, ele não advogou mais. É o que eu falei do planejamento. Para ele, o planejamento era ter 1 milhão. Quando ele recebeu aquilo na sucumbência, ele encerrou as atividades da advocacia e foi fazer outra coisa. Então veja, tudo depende daquilo que você busca, né? Então tem que ter sim ali a sua meta, quanto você quer, o que você quer, até que idade você pretende trabalhar, né? Porque isso também faz parte do seu planejamento. Quantos funcionários você quer ter, quais os departamentos que você quer ter no seu escritório, como eles se desenvolverão. Então tudo isso precisa ser pensado. Luana, mas eu trabalho sozinha, eu não tenho dinheiro para ter estagiário, não tenho dinheiro para ter secretária, sou eu e mais eu. Ok, só que durante a sua semana de segunda a sexta, você tem então que separar, olha, segundas de manhã eu dou posição de processos para os meus clientes, segundas à tarde eu planejo a minha semana financeira, terças de manhã eu vou assistir a audiência, terças à tarde eu vou fazer os prazos. Veja que tudo depende da organização, porque senão também a gente não consegue dar conta e aí a gente fica estagnado profissionalmente, porque se você quer fazer tudo em todos os momentos, você não faz nada. E isso eu uso no meu dia a dia.
Tem situações que às vezes você tá lá fazendo um recurso, por exemplo. Aí você tem que avisar que, olha, ô fulana, eu agora não vou atender telefone, tá aqui o WhatsApp, responda, fala que eu já falo com a pessoa, dou retorno, porque eu preciso fazer esse recurso. Então você tem que se programar, porque senão você vai vivendo os dias e, como eu disse, passa tudo muito rápido e você não consegue desenvolver. E o pior, você não consegue estudar. Advogado que não estuda todos os dias, a cada dia ele deixa de ser advogado, sabia disso? A cada dia que um advogado não estuda, ele é menos advogado naquele dia. Porque o estudo é fundamental, você precisa ler quais são as decisões judiciais, quais são as novidades em tese, como que os tribunais estão decidindo, até um assunto que eu quero aqui, eu vou trabalhar mais esse assunto de precedentes judiciais, que é algo que está impactando muito e eu acredito que vai impactar muito mais na advocacia, porque hoje tudo é precedente, né? Ainda estamos no início, mas veja, daqui o futuro você vai peticionar uma inicial, se já tiver um precedente nessa sua matéria, a sua inicial já morreu, né? Então veja quanto que nós vamos ter que estudar. Então isso é muito importante, você ter um momento para você estudar, e não só livro jurídico, pessoal. Isso, o livro jurídico é o básico. Eu digo estudar livros de administração, de desenvolvimento pessoal, para que você possa também, além de agregar valor à sociedade com o seu trabalho, você também se desenvolver como pessoa, né? Porque o trabalho é para isso também, é para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos melhores, para que nós possamos cumprir a nossa missão social. É para isso que a nossa função serve como advogado, né? Então veja, é muito complexo e não é só qual área que dá mais dinheiro. Agora você concorda comigo? Olha, quem tiver dúvida, quiser interagir, viu, pessoal? Fica à vontade, que ainda nós temos aí mais algum tempinho de live, tá? Mas o que mais que eu separei aqui para falar com você? Quando você estiver aí fazendo esse seu planejamento, você tem que pensar então quais são as áreas que você tem mais afinidade e que você vai se dedicar com amor, né? Eu sempre gosto de colocar esses posts na internet falando que quando a gente ama, a gente faz e nem percebe. E é verdade, né? Quando você faz uma situação com raiva, ai, nossa, esse cliente, né? Hoje eu comentei isso aqui com o pessoal do escritório, né? Que eu ainda preciso aprender a entender a ânsia do cliente para o andamento. Por quê? Com o acesso digital, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Com o acesso digital, o cliente ele acorda, toma o café da manhã, ele pega a senha dele e já entra lá no processo. Ele viu que teve uma decisão e ele vai te ligar. Agora eu pergunto para você, se naquele dia que ele te ligou, você tá em casa agora, né, no home office, mas vamos imaginar que você está lá no fórum aguardando uma audiência, você nem viu que aquele processo dele teve uma decisão, teve um andamento, e ele vai te ligar, e isso é natural, né? Então às vezes eu falo assim, meu Deus, mas eu nem vi, e você tem que falar a verdade, olha, me desculpa, eu não vi ainda, mas eu vou fazer o seguinte, assim que eu chegar no escritório, a hora que eu puder aqui acessar o seu processo, eu já vejo e te dou um retorno, porque é assim. Agora você imagina, 100 andamentos no mesmo dia, 100 clientes te ligando dizendo que o processo dele andou, né? Então veja, é uma coisa que eu ainda, às vezes eu falo, ai meu Deus, eu não vou dar conta de responder todo mundo, mas é natural. Porque hoje o digital facilita esse acesso ao cliente e ele só tem aquele processo na vida dele. Então ele vai olhar o processo todos os dias. Ou então ele vai fazer como a minha cliente agora na quarentena.
me ligou e falou: doutora, eu estou vendo aqui no processo que foi feito um acordão no meu cliente, no meu processo, eu não estou sabendo, como que a senhora faz um acordão? Na hora eu matei, é um acórdão, tava no tribunal. Não, dona fulana, é o seguinte, é um acórdão, o TRT decidiu aí assim, assim, assado, e eu já até tinha visto isso. Ah, entendi, tá ok. Então veja, tudo isso vai envolver a área que você escolheu para atuar com paixão, porque se você não tiver essa sensibilidade, você acaba se estressando com o seu cliente e o cliente vai ficar chateado e ele vai procurar outro advogado, tá? O Dr. Luiz Madeira, uma honra tê-lo aqui, muito obrigada. Ele diz o seguinte: dica, estudar a doutrina além da internet e além dos casos concretos dos processos escritórios. Exatamente, uma doutrina, hoje é muito comum, né? A gente digita lá no Google e fala, tudo sobre rescisão indireta, sou expert em rescisão indireta. E não leu uma doutrina, não entendeu a natureza jurídica daquele instituto, não sabe como os tribunais estão decidindo, né? Hoje, pessoal, tem também a jurimetria, que são aí empresas específicas que prestam esse serviço de informar, né? De você ter acesso por esse programa pago, como que os tribunais estão decidindo tal assunto. Aí você tem acesso a isso. Veja como que a coisa está evoluída, né? Então, cuidado. Esse aprofundamento, esse investimento financeiro no seu escritório também será necessário. Você pode, e eu fiz isso por muito tempo, controlar a área de atuação que você escolheu na planilhinha de Excel, mas vai chegar uma hora que não dá mais. Então, para você não comprometer prazos e colocar em risco aí a sua responsabilidade civil em relação a determinado processo, você vai chegar num determinado momento que você vai ter sim que ter um controle através de um sistema no seu escritório, né? Dependendo do número de processos, esse sistema também vai ter que dar o acesso ao cliente direto ao processo dele, dependendo do número de processos que você tenha, né? Então tudo isso, veja, que não é só escolher a área de atuação, tem que escolher a área de atuação com todos esses detalhes que eu passei aqui para vocês em relação a se vai ser sócio ou vai ser associado, se for sócio, se você vai montar um escritório com alguém ou se vai trabalhar sozinho. Hoje também tem que verificar se compensa você ser sociedade individual ou você vai no início trabalhar como pessoa física. Então você também aí tem que dar uma conversada com o contador, ter uma orientação, como qualquer empresário, né? Porque a pessoa que vai abrir uma empresa, ela não vai, hoje eu vou abrir uma sorveteria, vou lá, vejo o lugar e monto. Não é assim, né? Isso não existe mais. Às vezes nem vai precisar você ter um lugar. Será que o nicho de cliente que eu quero atender, eu preciso ter uma sala? Bom, eu tenho uma sala, vou escolher uma sala. Dependendo da área que eu vou atuar, por exemplo, eu vou trabalhar com acidentes de trabalho, área previdenciária. Dependendo, você só vai atender pessoas que estão ali com alguma impossibilidade de saúde. Essas pessoas vão estar dispostas a subir 14 andares de elevador? Ou essas pessoas vão querer, no máximo, subir um andar de escada porque às vezes não tem condições de entrar no elevador ou tem medo? Eu já tive escritório onde eu tinha que descer para atender o cliente. E ainda tenho, eu trabalho no 5º andar hoje. E eu tenho uma cliente que eu fiz inventário para ela, né, da família. E ela, quando vem no meu escritório, ela não sobe por elevador. Como ela já é uma senhora, eu tenho que descer para atendê-la, porque ela não vem no escritório, porque 5º andar ela não anda de elevador. Eu não vou deixar uma senhora subir 5 lances de andar para vir falar comigo. Então, veja, tudo isso tem que ser pensado, né?
Porque senão você faz um investimento que às vezes você não vai ter retorno. E não há nada pior do que você trabalhar e não ter um retorno. Porque não adianta. Ah, Luana, mas você falou que o dinheiro não é importante? Não é. Mas se você também trabalha e não consegue investir naquilo que você se propõe a fazer, chega uma hora que realmente você desanima. Então tudo tem que ser muito bem planejado, coloque no papel, escolha a área. Se for escolher um sócio, escolha um sócio com habilidades diferentes da sua, para que ambos possam ser um complemento do outro, porque senão ficam só os dois fazendo a mesma coisa e uma hora vai dar problema, né? O escritório não vai avançar. Estabeleça nessa área que você vai atuar um prazo para você fazer uma especialização, para que você seja o melhor naquilo que você está trabalhando, porque isso agrega, isso entrega valor. A gente tem uma missão na sociedade, além do trabalho ser um retorno para nós, mas nós também temos que dar esse retorno para a sociedade. As pessoas esperam isso de nós, né? Nós temos muitos problemas a serem superados, as coisas estão acontecendo, tem muita gente na nossa área, assim como em todas as áreas, que não trabalham corretamente. Então, tudo isso a gente tem que entregar para o cliente, tá? Separar um tempo para o prorata também concordo, tem que investir, tem que também estudar, tem que descansar, né? Isso também faz parte. Então, às vezes a gente se entrega mais, mas tem que ter um período de descanso, porque senão também doente a gente não vai a lugar nenhum. Então veja, escolher a área de atuação é só um pontinho no universo jurídico, né? Tem essa pergunta, em qual área eu devo atuar, ela é muito complexa, ela exige um conhecimento de si. Quando você explorar bem o seu interior, você identificar o que você quer fazer na advocacia, o que você quer buscar com o seu trabalho, mas sobretudo, gente, o que queremos entregar com o nosso trabalho, o que nós vamos dar, o que nós vamos entregar é muito maior do que aquilo que a gente vai colher com a nossa advocacia, tá bom? Então, assim, eu espero ter agregado valor com essa live. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar um direct, tá? Eu vou salvá-la aqui no meu perfil. Se você entende que alguém que você conhece, que está meio perdido na advocacia, precisa ouvir e planejar a sua advocacia, indique para a pessoa, manda aí no aviãozinho, tá? Sigam aí o perfil. E toda semana eu vou pegar, eu já tenho aqui, eu acho que uns 4 assuntos desse fim de semana. Então, na próxima semana, vou já também fazer uma outra live para a gente ir discutindo e ir agregando valor aí na vida de vocês e vocês na minha, porque quando vocês sugerem, vocês automaticamente também me fazem parar, pensar, refletir naquele tema e antes de só falar, averiguar se aquilo que eu vou falar eu estou vivendo, porque se eu não estou vivendo eu não posso passar para vocês, tá bom? Um grande abraço, agradeço a participação de cada um bom restinho de noite para vocês e até a próxima, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.